Beba água. Simbora. Olá, olá. Boa noite. E fala, Felipe. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Olá, Denise. Deixa eu anotar aqui o título da nossa live. Princípios básicos para traçar um objetivo ao piano. Essa é a parte 1 da nossa live. Ok, vamos já começar? Eu não tenho assim tanto tempo. Olá, Daisy! Uau, que surpresa! E aí, Daisy, como é que tá? Como é que tá aí em Salvador? Terra boa, em abril eu tô aí. Vou fazer umas gravações aí. Te ligar quando chegar aí, você é legal pra caramba. Olá, Sara, bem-vindos, bem-vindos todos aí. Quem aparecer também depois, quem chegar a vez aqui pela gravação. Eu vou começar já, tá? Porque eu ainda tenho algumas coisas pra fazer aqui hoje, então eu não vou ficar esperando e conversando aqui, tá bom? Então vamos lá, lembrando aqui. Ah, você tá em São Paulo agora, Daisy? Tá, bom, eu vou pra São Paulo também. De qualquer forma, eu vou viajar ao Brasil quando eu estiver por aí. Enfim, eu te escrevo por aqui, assim, eu vou pro Rio, vou pra São Paulo, vou pra Brasília, enfim, então. Vai ser legal, mas é só em abril também, não tem nada realmente certo, né? Então vamos lá. Arthur, fala, Arthur. E aí, cara? Eu quero. Aviso sim, Daisy. Eu quero fazer uma live com o Arthur. A gente trocou uma ideia ontem sobre a Valsa Mephisto, que tem tudo a ver aqui com o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. E vai ser bem legal essa conversa. E o Arthur, lembrando, vai fazer um concerto agora no domingo. Eu não sei se vai ser transmitido, mas eu vou insistir que ele transmita esse concerto aí, porque acho que vai ser bastante interessante acompanhar a volta dele aos palcos, né? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos lá. Então, lembrando, né? Toda segunda e sexta-feira eu tô aqui ao vivo, às 18 horas do Brasil, 22 horas aqui de Portugal, falando sobre temas aí interessantes e relevantes para o desenvolvimento e para a construção de um pianista artista. Eu espero de todo o coração que isso aqui ajude algumas pessoas, que isso aqui seja útil, que isso aqui realmente, às vezes até tira um pouco do limbo, tira até um pouco daquela sensação ruim, né, que a gente tem quando não faz um progresso, quando não consegue realmente avançar como a gente esperava. Então, esse é o meu objetivo aqui, tá? Eu quero ajudá-los da melhor maneira possível e mostrar um pouquinho, né, o que me levou a sair de Olinda a estudar na França, na Suíça, agora aqui em Portugal, enfim, tocar do jeito que eu toco, ok? A gente sempre pode levar até no máximo o nível que a gente tem, né? Mas pelo menos até o nível que eu tenho hoje, eu acredito que, assim, eu consigo oferecer muitas ferramentas interessantes para poder com uma pessoa normal que não explode de talentos, de genialidade, enfim, uma pessoa normal consegue, como que uma pessoa normal consegue trilhar este caminho até chegar aqui, tá bom? Então, este é o meu objetivo. Bom, antes da gente começar, bom, certamente, seguindo esses caminhos aqui, as coisas que eu tenho falado na live, ouvindo com atenção, anotando quando tem que anotar, certamente, bom, eu não posso prometer que você vai virar um pianista, artista, enfim, isso aí é impossível prometer, porque depende muito de você sobre tudo, né? Mas eu prometo, assim, que você vai ter ferramentas, princípios, enfim, você vai ter elementos muito sólidos ali para trilhar esse caminho de forma bastante genuína, bastante sincera e bastante sólida, bastante verdadeira, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu queria pedir para quem estiver assistindo na gravação, né, para deixar um coraçãozinho, enfim, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e na relevância aqui do meu trabalho, né? Ajuda na causa justamente da divulgação, da boa divulgação da arte, do trabalho ao piano, enfim, aí no nosso Brasil, tá bom? Esse é o meu objetivo aqui e eu peço essa ajuda aí para vocês, ok? Ok, sem enrolação, porque como eu disse, eu tenho algumas coisas aqui ainda para terminar hoje, então vamos lá. Hoje, o tema da live de hoje, a nossa quarta live, eu queria, assim, traçar, eu queria mostrar
alguns aspectos interessantes, alguns princípios interessantes para a gente se pôr um objetivo ao piano. Né? Eu não vou falar aqui de escolha de repertório ou algo assim agora, né? A gente vai tratar disso aí depois. São só princípios psicológicos traduzidos aí pro piano, tá? Que nos ajudam. Às vezes a gente começa a estudar sem ter uma estrutura, sem ter uma continuidade, por exemplo. Muita gente faz isso, né? Eu percebo muito isso. A gente começa a estudar e no dia seguinte a gente não lembra direito o que a gente fez, enfim, e falta uma continuidade no trabalho. A gente decide no dia, né? Muita gente decide no dia o que vai fazer sem, assim, sem ter uma estrutura de trabalho prévia, né? Sem saber para onde vai chegar, sem saber um objetivo final. A gente simplesmente estuda, 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 só que nem sabe para onde está indo, né? E isso aí são problemas que travam e que, assim, que impedem a gente até de ter uma disciplina, a disciplina necessária tira a nossa motivação, né, de continuar o nosso trabalho. Os resultados são insatisfatórios, a gente nunca consegue entender se a gente está fazendo um progresso relevante ou não, não é mesmo? Então, assim, aqui eu pretendo, nessa live, né, nas 2 ou 3 próximas lives, talvez essa e a próxima, ou talvez essa e mais 2, né, eu não sei, eu vou trilhar aqui, vou ajudá-los um pouquinho com alguns pontos que precisam ser preenchidos, que são requisitos que precisam ser preenchidos para a gente conseguir até sonhar de uma forma mais realista, tá bom? Ao piano. Essa é a minha ideia aqui nessa live de hoje, ok? Não, assim, novamente, não foi eu que inventei nada disso daqui, nada do que eu trago aqui foi eu que inventei. Isso aqui eu aprendi de 2 professores. Um é Cris Carvalho, que é uma coach daqui, é a professora Cris Carvalho, é uma coach aqui de Portugal, brasileira e, enfim, luso-brasileira, né? Outro é um grande amigo meu, professor também meu e coach, chamado Arthur Silva. Eu vou deixar a descrição dos dois aqui, né, na descrição, o link aqui para os dois, né, para o Instagram desses 2 profissionais, eu acho que vale muito a pena. Vou deixar também na descrição, talvez, o contato também de profissionais da saúde, né, enfim, da saúde mental, que pode ajudá-los a preencher esses elementos aí de forma bem consciente, tá bom? É claro, vocês precisam de um professor para fazer isso aqui ou da ajuda de um profissional. Eu vou deixar aqui abaixo o contato deles, o Instagram deles, para vocês segui-los ou para vocês até entrar em contato e serem acompanhados, tá? Mas é bastante interessante fazer isso, ter alguém que te acompanhe. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho. Não vou falar de 7 pontos, talvez eu falo de 2 ou 3 aqui, ok? Mas eu acho que vai ser bastante útil para todos nós. Sim, uma coisinha que eu aconselho bastante é pegar um papel, na hora de ver essa live daqui, pegar um papel e ir anotando, ou anotar os exercícios, não fazer agora comigo, é claro, não vai dar tempo, mas fazer depois anotando, old school mesmo, aquela, tipo, anotar num papel, à mão, sabe? Ei! Boa noite, meu primo querido. E aí, como é que tá? Eu esqueci de te responder, cara. Desculpa, eu vou te responder assim que eu terminar aqui, tá bom? Já te respondo aí. Então vamos lá. Na primeira coisa, bom, a primeiríssima coisa que a gente tem que fazer na hora de estudar piano é ter um objetivo claro em mente, né? Saber exatamente para onde a gente quer ir, saber exatamente o que que a gente está procurando, o que que a gente está buscando. Eu estou insistindo muito nisso daqui nessas últimas lives, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, é claro que eu vou passar aqui um pequeno exercício para isso aí ficar mais claro na mente de todo mundo. Mas é claro que esse objetivo final, à medida que a gente for tendo aulas de piano, à medida que a gente for percebendo as coisas, for crescendo, percebendo assim, a verdadeira dimensão do que é tocar piano, isso daí vai se alargar, vai se modificar também esse nosso objetivo. Mas a primeira coisa assim tá, agora com o conhecimento que eu tenho hoje, com o que eu posso fazer agora, qual que é o meu objetivo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro em mente, né? Então, eu vou passar aqui um pequeno exercício para isso. Bom, a gente pode pensar, por exemplo, né? Ok, eu quero tocar piano como um artista, né? Que foi o que a gente tratou muito aqui essas últimas lives.
E eu quero aqui justamente definir, por exemplo, destrinchar um pouquinho disso aqui, lembrar daquele conceito do que é ser um artista, brevemente. Se lembra, segundo o professor Mallet, que é um professor de artes cênicas e de filosofia aí do Brasil, arte, né, a técnica de um artista significa o quê? Significa o conhecimento dos princípios. Então, primeira coisa, princípios dos procedimentos, dos materiais envolvidos na fabricação da música, né? A gente está tocando e tem aquele evento sonoro na nossa frente que está saindo ali do piano. Então, conhecimento dos princípios para fazer aquilo, dos procedimentos para realizar aquilo, dos materiais envolvidos, né? Tanto físico quanto, enfim, é sempre físico, na verdade, mas é porque a música é um pouco etérea, né? Mas, então, conhecimento dos materiais envolvidos e a capacidade de executar aquela peça adequadamente, né? O material envolvido, então, inclusive nós mesmos, né? Enquanto pianistas, a gente faz parte ali do material que fabrica aquela música, né? Então, assim, a gente tem que ter conhecimento até mesmo de nós, o que está internamente acontecendo com a gente. Então, são essas 4 coisinhas aí. Bom, então, o primeiro... Bom, isso aqui vai fazer sentido daqui a pouquinho. Então, eu peço desculpa, estou um pouquinho cansado, mas vamos em frente. A primeira coisa, assim, o primeiro exercício que eu queria passar para vocês, que eu acho que é interessante justamente para começar a solidificar um objetivo, né? Para ter um objetivo na nossa frente. Pequeno exercício já, vocês podem anotar aí. A primeira coisa a se perguntar, ok, pensando nisso tudo, né? Assim, nos princípios, nos procedimentos, assim, no meu conhecimento dos princípios para se tocar piano, dos procedimentos para se tocar piano, do material e da minha capacidade. Você pode se fazer uma pergunta muito simples, muito simples. Olha só que interessante. Agora é interessante mesmo, e é sério. Assim, é profundo o negócio, quase. Você pode se perguntar assim, coisa bem simples. Ok, então, pensando nisso tudo, de 0 a 100%, se faz essa pergunta, sinceramente, se põe no estado calmo e sincero mesmo contigo. De 0 a 100%, quão satisfeito eu estou com o conhecimento dos princípios, dos procedimentos, dos materiais e com a minha capacidade de ser pianista hoje. Olha só, talvez você nem tenha muito claro em mente qual é o pianista que você quer ser, mas se você se puser essa pergunta, você vai conseguir traçar ali alguma porcentagem, né? Então vamos lá, de 0 a 100%, quão satisfeito eu estou com o pianista que eu quero ser um dia. Aí você vai refletir, você vai pensar um pouquinho de forma um pouco introspectiva, vai lá e você vai escrever, sei lá, vamos lá, 30%, que seja, ok, 30%. Vamos supor que você marcou isso. 30%, após se fazer essa pergunta de forma sincera, tá bom? Agora, segunda etapa disso daqui, eu queria assim que você prestasse atenção, ok, vamos supor que você respondeu 30%. Olha só como que a gente acha o nosso objetivo de forma um pouquinho mais consciente, como que a gente traz para a consciência esse nosso objetivo. Se você foi capaz de falar que você está 30% satisfeito, né, com o teu nível, né, com o teu conhecimento, com o teu nível, enfim, com as suas capacidades, isso significa que você ainda tem 70% para melhorar. Significa que lá dentro da tua cabeça você tem um objetivo de 100%, né? Então, o que eu queria, assim, agora que você percebesse é justamente, ok, eu tenho 30%, ainda tem esses 70% a melhorar. Ok, então, o que falta? Faz 3 perguntinhas. O que falta eu adquirir, eu ser ou eu ter, né, para atingir esses 30%, né, esses 70%, para passar de 30% a 100%, tá? Se faz essa pergunta com calma, se for o caso, revê esse vídeo, pausa, pensa, reflete e anota a lápis num papel, tá? Isso é importante. Anota, escreve. Depois você pode se perguntar mais uma coisinha. Por exemplo, ok, o que eu posso aumentar na minha vida? Ser mais, ou ter mais, ou fazer mais, né? Para poder atingir este 100%. Porque você tem uma base de comparação aqui. Né? E depois você pode fazer a perguntinha contrária disso. Ok, o que eu posso fazer menos, ter menos ou ser menos, né? Ou mudar, enfim, de certa forma, no meu comportamento para poder atingir esse 100%. Tá? Faz essas 3 perguntinhas, anota, e aí já vai te dar muitos elementos aí e vai começar a clarificar um pouquinho na tua cabeça o tipo de pianista que hoje você concebe como sendo o teu ideal, o teu 100%, tá?
esse é o primeiro exercício que eu quero aqui passar para vocês. Para começar, assim, a ter em mente, a traçar alguns objetivos, alguns objetivos justamente para trabalhar, para poder atingir este 100% de nível aí de satisfação. Lembrando que isso vai mudar à medida que vocês forem conhecendo coisas novas, que vocês forem alargando o repertório de possibilidades pianísticas, enfim, conhecimento de análise, tudo que a gente vai tratar aqui ao longo das lives, né? Então, assim, isso vai mudar e é bom que mude mesmo. Mas, por enquanto, bom, já tem ali um primeiro objetivo, né? Agora, a coisa justamente que eu queria tratar aqui nessa live é que, assim, existem... Bom, se a gente refletir bem, existem dois tipos de objetivo, né? Um objetivo que é possível, né, de ser realizado, que está dentro ali do campo das possibilidades, a gente tratou disso na live anterior, está dentro do campo da possibilidade, e um objetivo que é completamente impossível. Você pode pensar o quanto for, mas ele vai ser simplesmente impossível de ser realizado, né? E existe um estudo nos Estados Unidos, justamente, enfim, eu falei dele aqui já nos stories, e é isso que eu queria trazer aqui para a live de vocês hoje. Arthur! Arthur, tá? Eu falei de você aqui. O Arthur, pronto. Aí, pessoal, esse Arthur Gomes que acabou de entrar aqui, é exatamente dele que eu falei, tá? Enfim, é um dos profissionais que eu vou deixar o contato dele aqui abaixo na descrição, porque ele é excelente para guiá-los nesse tipo de exercício, tá bom? Então, vamos lá. Existem justamente esses dois tipos de objetivo, né? Um objetivo que é fadado ao fracasso e um objetivo que é possível de ser realizado. Não significa que será realizado, mas é possível de ser realizado, né? E depende de outras coisas que a gente tratará aqui depois. E você tem que pegar esse objetivo, então, que a gente acabou de definir anteriormente e passar numa espécie de peneira, né? Entender, justamente, passar, assim, são 7 pontos, 7 requisitos que o objetivo tem que cumprir para poder... E aí, Arthur? 7 requisitos que o objetivo tem que cumprir para poder a gente entender se ele é possível ou não, ou se a gente está sonhando de uma forma aleatória. Porque, veja bem, o ser humano é o único animal que é capaz de falar que vai desenhar um quadrado redondo. A gente pode falar um objetivo, mas ele simplesmente seria impossível de ser realizado, né? Então a gente fala, vou desenhar um quadrado redondo. Aí a pessoa vai lá, cara, não é possível desenhar um quadrado redondo. E a pessoa fala, você vai ver que eu sou capaz de desenhar um quadrado redondo. Mas, cara, simplesmente isso não está no campo da possibilidade, isso não existe, né? Então, assim, tem objetivos, mesmo ao piano, que a gente tem que simplesmente não existe, ou não existe dentro das nossas possibilidades. Então, isso aí é importante a gente ter claramente, assim, caramba, será que esse objetivo é possível de se realizar ou não? E tem esses 7 requisitos, né? Essa peneirinha aí de 7 pontos que a gente tem que passar esse objetivo já escrito, né? Para poder a gente entender se depende ou não, enfim, se a gente pode ou não realizar aquilo, tá bom? Então vamos lá, eu talvez fale aqui apenas de 3 pontinhos, 3 ou 4 pontos, porque eu vou precisar finalizar daqui a pouco. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, bom, primeiro, definir o objetivo de forma clara, né? E expressá-lo, saber pensar e expressar este objetivo de uma forma positiva. O que isso aí quer dizer? Isso não quer dizer, tipo, um pensamento positivo. Eu posso. Não, não é isso. Não é isso. O que isso daí quer dizer? Muitas vezes, repara, assim, na tua própria vida, muitas vezes a gente fala, por exemplo, eu não quero mais errar nota em público, né? Tô cansado, não quero mais errar nota em público. Ou, caramba, olha só, não quero mais errar nota em público. Então, o que você quer, de fato, de forma positiva? Expressar exatamente, precisamente o que você quer. Tipo, não quero mais errar nota em público. Ok, eu quero uma memória sólida daquela peça, né? Você começa aí a guiar as suas ações para adquirir aquilo. Se você continua pensando naquele objetivo de uma forma negativa, que a gente fala, cara, você vai ficar perdido nas suas ações. Então, assim, a primeira coisa a fazer é saber expressar, né, este objetivo que você tem. Então, por exemplo, é muito comum aluno ficar nervoso na frente do professor, né? Eu não quero mais ficar nervoso na tua frente, professor. Ok, então o que você quer? Você quer tocar de forma
segura, né? De forma calma e segura na frente de um professor. Aí, a partir daí, a gente pode começar a trabalhar. Ok, como é então que eu vou começar a trabalhar para tocar de forma calma e segura? Se você continua pensando que, não quero mais ficar nervoso, né? Caramba, você vai acabar indo para um outro lado. Você não sabe o que que você está procurando exatamente, né? Então, saber expressar esse objetivo, tá bom? É, uma coisa interessante. Ok, tá. Enfim, vou saltar isso daqui. Tá, vai. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, é só um pequeno, na verdade é um pequeno detalhezinho assim, por exemplo, eu quero então tocar de forma igual, né? Tô cansado de ter um toque desigual, não quero mais tocar de forma desigual, eu quero tocar de uma forma, então, eu quero tocar, por exemplo, tal trecho dessa peça, por exemplo, uma escala de forma igualzinha. É pensar também, é só um pequeno insight aqui, é pensar também, ok, então eu escolho tocar isso daqui de forma igualzinha. Tipo, é só dar essa pequena mudança assim e escolher fazer aquilo, né? Mas, bom, isso aí depois eu me aprofundo nisso daqui, mas ok, então vamos lá, um objetivo bem concreto e dito de forma positiva, tá bom? Presta bastante atenção em como que a gente expressa aquele nosso objetivo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Vamos pensar aqui num objetivo que é muito comum aí no Brasil, que é, eu quero entrar em uma escola de nível internacional na Europa. Isso é uma coisa muito recorrente aí no Brasil, né? Um sonho muito comum dos jovens penistas aí do Brasil. Eu quero entrar num, numa escola internacional aí na Europa, né? Na Suíça, com o Ricardo Castro, que eu postei hoje, por exemplo, enfim, pouco importa. Mas quero entrar. Ok, o primeiro ponto, a segunda peneirinha que a gente tem que passar, né? O segundo requisito que a gente tem que ter na hora de pensar em um objetivo para que ele seja de fato possível, a gente tem que conseguir especificá-lo de forma bem precisa, o mais preciso possível. Então, por exemplo, ok, você quer entrar numa escola na Europa, você tem que saber responder onde você quer estudar, você tem que saber responder quando você quer entrar, né? Quando você quer fazer essa prova para entrar, né? Você tem que saber escolher, responder com qual professor você vai estudar, qual o repertório de entrada. Então, assim, quanto mais específico o teu objetivo, melhor. Mesma coisa, por exemplo, eu quero tocar de forma calma e segura, que a gente acabou de falar. Então, se lembra, onde você quer tocar de forma calma e segura? Qual que é o contexto que você quer tocar de forma calma e segura? É na frente do professor? É enquanto você estiver em casa? É na frente dos seus amigos? Na frente de um público? Quanto mais específico você for nesse objetivo, mais realista, mais realizável ele será, ok? Então, em que contexto? Onde você quer tocar de forma mais calma e segura? Quando? Em que contexto? Né? É, A partir de a partir de quando também, né, em relação a tempo, a partir de quando eu quero tocar de forma calma e segura. Então, é importante quanto mais específico este objetivo, quanto mais você conseguir destrinchar isso aí, mais realista ele será e mais fácil até vai ser para você tomar as ações necessárias para realizá-lo, ok? Mas desculpa, eu tenho que desligar realmente daqui a pouco, então vamos lá. Terceiro ponto, terceiro pré-requisito que a gente tem que ter na hora de montar um objetivo. A gente tem que ser capaz, o máximo possível, pelo menos, o ideal seria 100%, a gente vai conversar sobre isso, que é influenciar esse objetivo de forma direta. O objetivo, assim, o ideal é que ele dependa o máximo possível apenas de você, das tuas ações. Né? Quanto mais ele depender de você, mais possibilidades de sucesso você terá. Não é mesmo? Então, você tem que se questionar três coisinhas. Eu sou capaz de iniciar o processo, né, para que esse objetivo seja realizado? Sou capaz de manter isso daí? Sou capaz de concluir este objetivo? Então, se não for capaz de iniciar, de manter ou de concluir, uma coisa interessante a se pensar, ok, quem pode me ajudar então neste processo, né?
E tem que ser alguém de confiança, porque, veja bem, por exemplo, no objetivo que a gente falou agora, né? Entrar numa escola de nível internacional. Isso não depende apenas de você. É importante, você tem que fazer a tua parte, né? Estudar, saber o repertório, fazer tudo isso aí que a gente falou anteriormente. Mas depende muito do júri que tá lá. Então, assim, uma coisa que a gente pode, para puxar o máximo possível de responsabilidade pra gente, neste caso, né, de entrar numa escola internacional onde tem prova de entrada, é, ok, quem é o júri? Então, o que que eles esperam? Sabe? Então, assim, é saber, entrar na cabeça da outra pessoa, né, do júri, nesse caso, e entender o que que eles esperam ver de você, né? No caso de uma prova, por exemplo, tá? No público a mesma coisa, no professor a mesma coisa, né? Então, então quanto mais claro isso aí também tiver na tua cabeça, mais isso aí vai depender de você. Por mais que, assim, tenha aquela porcentagem que, no caso de uma prova de entrada em conservatório na Europa, é grandíssima, né? Enfim, a gente nunca sabe de fato se a gente vai entrar ou não, mas quanto mais o objetivo, um objetivo qualquer, por exemplo, vamos para um objetivo mais concreto, por exemplo, tocar um trecho, 2 páginas, sem errar nenhuma nota. Caramba, desculpa, mas esse objetivo só depende de você. Bom, talvez você não tenha ainda os recursos necessários para fazer isso. Aí você vai depender, claro, de um professor que te guie para fazer isso. Mas no fundo, cabe a uma decisão nossa, um poder de concentração, por exemplo, não é mesmo? Então, então tocar dessa forma, assim, sem errar nenhuma nota, ou tocar de forma igualzinha, por exemplo, sem nenhum acento numa escala, tudo bem, às vezes pode ser a posição da mão ou algo assim, mas é muita questão do teu ouvido também, do que você está exigindo na hora de tocar aquilo. Então, depende sim de você. E assim, depende bastante, depende muito mais de você do que até de um professor tá te mandando fazer aquilo, né? Uma decisão tua, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, saber expressar de forma positiva aquele objetivo, especificá-lo de forma bem precisa mesmo, o máximo possível. Você lembra? Onde, quando, em que contexto, enfim. Enfim, tudo isso que a gente conversou. Terceiro ponto, influenciar diretamente este objetivo. Quanto mais depender de você, mais possibilidade de sucesso para um objetivo qualquer você vai ter. Ok? Vamos lá, falar um último aqui hoje. Medir o progresso. É muitíssimo importante que você consiga medir. Depois de ter traçado isso tudo, você tem específico o teu objetivo, né? Você sabe quando você vai fazer a prova, ou você sabe, por exemplo, sei lá, quando você quer tocar tal peça, sabe? Então, assim, você conseguir medir o teu progresso. O ideal, como eu falei nos stories, né? O ideal é que a gente consiga fazer isso daqui, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. Mas a gente pode, por exemplo, no caso do trabalho ao piano, do trabalho cotidiano ao piano, a gente pode muito bem aprender a medir isso daí de forma diária também, né? Aquele progresso que a gente já conversou aqui, o que importa é assim, eu ser 0,1% melhor hoje do que eu fui ontem. Se algo no teu trabalho, assim, tipo, se hoje você não toca melhor do que ontem, algo no teu trabalho não funcionou. E isso daí pode ser pontos de apoio no teu alguma coisa você tem que ter aprendido ali. Isso aí pode ser ponto de apoio no teu progresso, justamente, né? Para você se avaliar, para você medir o teu progresso. Então, 3 perguntinhas também que você pode fazer. Ok, o que que você fez bem, de bom, né, no teu trabalho hoje, no final do dia de estudo, por exemplo, o que que você fez de bom, o que que você pode melhorar e o que que você fará amanhã para que seja melhor. Então, você responde essas 3 coisinhas, pode ser, cara, isso é coisa de 30 segundos que você escreve. Tá? São pequenas coisinhas, pequenas coisas que eu faço muito isso daí e que me ajudaram justamente a sair de Olinda, como eu falei, e a vir a trilhar todo esse caminho que eu trilhei. Muita coisa para passar ainda, é claro, mas, bom. Então, assim, essas 3 pontinhas, tá, você precisa conseguir medir o teu progresso de forma, assim, pelo menos semanal, tá? Porque senão você se perde também, né? E, cara, olha só, uma coisa interessante, tem aquela síndrome, né? Inclusive a professora Cris, ela fala muito disso aí quando ela estava ensinando isso aqui
essa ferramenta, né, pra gente, ela fala que é a tal síndrome do 31 de dezembro, né? Tipo, todo mundo traça metas pro dia 31 de dezembro, só que, tipo, no final de um mês, 2 meses, você já até esqueceu daquilo, né? Você traça uma meta, só que assim, você se perde no meio do caminho, porque você não tem essa medida de progresso semanalmente. Você não sabe mais onde você está e você acaba esquecendo. A vida te engole se você não souber medir o teu progresso, escrever o teu progresso, tá? Então, isso aí é bastante importante. Tá? Tem também um caso... Ah, eu não lembro onde que eu vi isso. Isso foi também um estudo, tá? O pessoal tava capinando um campo, né? E assim, eram duas pessoas, dois trabalhadores capinando um campo. O campo era grande, eu não lembro agora de cor. Tipo, 500 metros, 400 metros, alguma coisa assim. E botaram os dois para capinar. Sendo que o campo tava inteiro aberto. O outro, o campo tava dividido. Tinha apenas uma... Tipo, não tinha nada. O campo tava aberto, só que ao lado tinha uma estaca dividindo o terreno a cada 50 metros, né? Este que foi dividindo o terreno a cada 50 metros, ele capinou de uma forma extremamente mais rápida do que o que estava com o campo inteiro aberto, sem saber, sem ter essas marcações. Então, assim, uma forma, por exemplo, da gente analisar o nosso progresso é justamente concertos. Por exemplo, a gente pode marcar concertos, marcar gravações, por exemplo, gravações semanais é uma coisa excelente, né? Gravações para você mesmo, assim, para você conseguir, tipo, nesta semana eu farei tal coisa, farei tal progresso. Você vai lá, não sei o quê, e mede e grava e registra aquele teu progresso, tá? Por exemplo, eu quero tocar mais calmo e seguro. Sendo que a gente tinha falado, eu quero tocar mais calmo e seguro. Ok, como é que você vai medir o teu progresso? Chama amigos pra tocar, sabe? Assim, pra te ouvir, né? Liga pra alguém, liga pra um primo, pra uma tia, pouco importa. Liga pra alguém e a pessoa vai te ouvir tocar. E você vai sentir aquilo dali dentro de você. Caramba, olha só, eu tô começando a ficar mais calmo tocando. Então você tem que achar alguma forma de medir esse progresso de forma semanal, tá? Seja com concertos, com gravações, tocando pra amigo, enfim. Ou anotando, diário, né? Como eu falei, tá bom? Então, tá, esse é o quarto ponto. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá, vou falar mais um ponto. O último ponto aqui, vai. São 7, tá? Lembrando, eu falei 4, vou falar 5 agora e os dois últimos eu deixo pra próxima live, tá? Então, quinto ponto. A gente precisa ter consciência clara dos nossos recursos, do que a gente tem, do que a gente vai disponibilizar para cumprir aquele objetivo, ok? Então, a gente tem que perceber, né? Tipo, conhecimento, tipo, o que a gente vai pôr à disposição de recursos, de conhecimento que a gente já tenha, de tempo, de energia, de pessoas que podem te ajudar também. Professor, por exemplo, é um recurso que você tem para poder cumprir aquela meta, ok? Então, ter claro esses recursos, os recursos, o que você vai pôr à disposição. Uma coisa assim, que pode ajudar bastante, presta atenção nessa perguntinha, para você conseguir, assim, ter consciência dos recursos que você já tem ou dos recursos que te faltam ainda adquirir. Se você se faz nessa parte de recursos, se você se faz essa perguntinha, ó, o que me impede de atingir este objetivo agora? Né? O que está me impedindo agora de atingir este objetivo? Se a gente for bem sincero, assim, se a gente prestar atenção, todas as respostas a essa pergunta serão recursos. Ah, me falta tempo. Ok. Então, me falta tempo, o que eu preciso? Gerir melhor meu tempo. Me falta dinheiro para poder, sei lá, estudar com o professor. Ok, o que eu preciso? E buscar, né, recursos financeiros. Né? Ou entrar em contato com o professor, pedir uma bolsa, não sei, mas você começa a ter ações que você pode tomar, né? Então, por exemplo, me falta contatos para, por exemplo, ter contato com, sei lá, com um professor qualquer na Europa. Então, assim, ok, você pode começar ali, você tem chaves ali para começar a procurar aquilo ali, enfim, começar a buscar aquele recurso, né, contatos. Então, assim, se faz essa pergunta nessa parte de recurso, o que me impede de alcançar essa minha meta agora, tá? Então, a resposta é isso daí, serão sempre recurso. Tá? Eu realmente peço desculpa, pessoal. Ainda faltam 2 pontos aí pra frente, que são os pontos, assim, um ponto que é muito... que machuca um pouquinho, que é o sexto, e um ponto que é o mais importante, que é o sétimo. Qualquer coisinha vocês vão lá nos meus destaques
Lá tem todos os 7 pontos, não tá de forma um pouquinho mais aprofundada aqui, é claro, se vocês quiserem, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, minha sugestão, pode escrever aqui no comentário, tá? Será muito bem-vindo, eu tô fazendo isso aqui realmente para tentar ajudar, ok? Então assim, eu peço também ajuda da parte de vocês para eu conseguir ajudar aqui o máximo de gente possível, ok? Eu só tô querendo expor aqui o que me ajudou a traçar esse caminho. Eu tive muita sorte na minha vida e é uma pena isso morrer comigo, ok? Eu sou só uma pessoa normal que fez todo esse trajeto. E assim, eu acredito que muita gente pode ser ajudada aí no Brasil, tá? Se tiver, assim, alguém que fale um pouquinho o que é necessário, o caminho que é necessário trilhar, tá? E é isso que eu tô tentando fazer aqui, da forma mais carinhosa e verdadeira que possível que eu consigo, tá bom? Então, assim, eu peço ajuda, isso aí também pra vocês. É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra falar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Já deixa o coraçãozinho aqui, tá? Divulgue isso aqui pra quem vocês acham que pode ser interessante, tudo que a gente fala. E para ajudar também na causa aí da divulgação de uma boa pedagogia, da arte, do piano, da vida de um pianista, do trabalho de um pianista aí no Brasil, ok? Então, vamos lá. Meu nome é Luiz Gustavo Pontes. Eu sou pianista, professor de piano, um tanto sonhador, já deve ter percebido, né? E a gente acabou de ver aqui então mais uma live dessa série que trata justamente sobre a construção de um pianista artista. Um beijo para vocês, um beijo para todos. Obrigado pela presença, fiquem com Deus e até segunda-feira, ó. Toda segunda e sexta-feira, live às 18 horas, ok? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.